Fala, rapaziada, hoje eu vim trazer um pouco das minhas experiências. Depois que eu saí da casa dos meus pais, qual foi a minha primeira experiência. E eu saí justamente, a primeira vez que eu saí foi lá em 2021, quando eu tinha já dado certo no dropshipping. Tinha acertado ali meus dois, três produtos, já tinha uma constância em relação aos ganhos dentro do digital. Antes de entrar para o dropshipping, eu já fazia tráfego para negócio local. E quando eu migrei 100% para o dropshipping, eu recebi o convite de um amigo para a gente morar junto na mesma cidade que eu nasci. Então a gente foi para uma área nobre, frente à praia e tal. E aí lá a gente morou por alguns meses, até que por coisas da vida a gente teve que se separar, né? A gente como amigo. E uma coisa que eu acho muito interessante para quem está iniciando a vida, vai morar fora da casa dos pais, é se juntar com alguém que faz a mesma coisa que você. Um amigo, um sócio, alguém que também trabalha com digital, porque essas pessoas elas têm a mentalidade muito parecida com a sua. São pessoas que querem evoluir. E como a sua vida é diferente da vida dessa pessoa, a criação, às vezes o mercado é um mercado diferente, essa pessoa ela tem visões diferentes dentro do próprio digital em relação ao que você sabe. Então, assim, muitas das dicas que essa pessoa passa, principalmente sobre mentalidade, vão mudar a tua vida. Eu, quando fui morar com esse meu amigo, a gente. Ele era bem mais novo que eu, acredito que era uns 5 6 anos mais novo que eu, mas assim, eu aprendi muitas coisas com ele, principalmente também em relação à mentalidade, não só em relação ao mercado. E aí a gente consegue extrair muita coisa das pessoas que também trabalham com isso. Então, assim, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu me junto com alguém que também trabalha com a mesma coisa que eu. Então, mês passado a gente teve um evento de networking, sim, foi muito enriquecedor, foi uma semana junto com os moleques lá do digital, então a gente compartilhou muitas experiências até agora, foram conexões que trouxeram uma amizade, então a gente tem contato até hoje, a gente troca ideia. No outro mês, um amigo veio morar comigo aqui no Paraguai, então a gente também conseguiu trocar uma ideia, eu passar muito conhecimento para ele, ele passou também algumas dicas, algumas coisas que ele sabe e eu não sei. Então, assim, você sempre tem que ter a humildade para você fazer networking, para você conectar com outras pessoas dentro do digital. Você nunca sabe tudo. Mesmo que você seja o cara que faturou milhões, você faturou zero em outro mercado. E essa pessoa, ela muitas das vezes pode te trazer uma dica muito valiosa que você pode aplicar para o seu mercado, ou se o seu mercado morrer, por exemplo, você migrar para o mercado dessa pessoa e também ter um sucesso. Mas você vai precisar de um mentor, de alguém que tenha esse conhecimento. Então, depois dessa experiência, eu acabei indo para casa dos meus pais, depois eu viajava, assim, eu não fiquei muito tempo na casa dos meus pais. E fim do ano eu viajei para São Paulo para um evento que teve de também uma comunidade networking, isso aí final de 2021. E lá eu encontrei com uns caras também do digital. Eu e mais dois amigos a gente alugou uma mansão, então assim, a gente subiu o nível lá, a gente subiu a frequência, a gente acessou um local que traz muita inspiração. Então, essa dica de você alugar um lugar muito massa para você viver é crucial para você também aumentar o seu nível de mentalidade, aumentar a sua frequência e consequentemente fazer mais dinheiro. E eu junto com aqueles caras, eu aprendi muita coisa. Eu vi muitas coisas que eles faziam no dia a dia que me agregaram muitas coisas. Então, assim, foi um investimento barato para o retorno que teve. Porque eu estando junto com aqueles caras, eu aprendi a produzir conteúdo. E um dos meus vacilos foi não ter continuado desde aquela época a produzir conteúdo. Só que naquela época eu aprendi. E eu fiz grana produzindo conteúdo. Isso no final de 2021. Juntando com esses caras, no evento a gente decidiu ir para a Sérvia. E aí, no começo do outro ano, isso era dezembro, janeiro, a gente foi para a Sérvia. Eu passei basicamente 2 meses lá, junto com essa mesma galera, era eu e mais três. Então a gente conseguiu aí
viajar, trocar experiência. E assim, a experiência de viajar é algo surreal, principalmente se você sai do Brasil para uma cultura totalmente diferente. Eu com os meus amigos fomos para a Europa, para o leste europeu, que tem uma cultura totalmente diferente do Brasil. Tem uma tradição totalmente diferente. Então, assim, a visão de mundo ali abriu absurdamente. A minha primeira viagem de avião tinha sido justamente no mês anterior, que foi dezembro, janeiro eu viajei para a Sérvia. Mas o aprendizado de você sair de Fortaleza para São Paulo é muito menor em comparação de você sair do Brasil para a Sérvia, por conta da cultura. Você vê que as coisas elas funcionam fora da sua bolha. Então, é uma virada de chave na sua cabeça que você tem, que você abre a sua mente para coisas que você simplesmente não sabia que existiam. E quando você faz isso, você gera uma neuroplasticidade muito grande no seu cérebro, porque além de você ver que existem coisas, que coisas funcionam fora da sua bolha, você além disso vai aprender outro idioma. Então lá a gente estava praticando nosso inglês, que meu inglês não era tão bom na época, mas você acaba descobrindo que é melhor do que você imagina. E de tabela a gente estava aprendendo sérvio, que é a língua oficial da Sérvia. Então, esse esforço mental que você faz para praticar o seu inglês, de melhorar o seu vocabulário e principalmente de aprender uma nova língua, vai te tornar muito mais inteligente. Então, você viajar, você sair da casa dos seus pais, você conhecer novas culturas, te torna mais inteligente. É um esforço mental que muitas das vezes você não faz no seu dia a dia, que você acaba sendo obrigado a fazer falando um outro idioma, aprendendo uma nova cultura, vendo como as coisas funcionam fora da sua bolha, que te torna mais inteligente, que faz você pensar mais. Uma coisa que eu percebi esses dias é que muitas das pessoas elas vivem no automático. E quando eu digo automático, é no subconsciente. Então a pessoa ela faz coisas todos os dias que ela está acostumada a fazer e essas coisas elas não exigem um esforço mental para que essa pessoa faça. E quando você se expõe a coisas que exigem um esforço mental novo, como é aprender um novo idioma, como é você ir para um país novo, aprender sobre uma nova cultura, isso gera um esforço mental que faz com que você aumente a neuroplasticidade do seu cérebro e fique mais inteligente. Então as pessoas que viajam, elas sim são mais inteligentes do que as pessoas que não viajam. As pessoas que aprendem novos idiomas são mais inteligentes do que as pessoas que não aprendem novos idiomas. As pessoas que sempre buscam um tipo de conhecimento e se esforçam para resolver problemas, elas são mais inteligentes do que as pessoas que não fazem isso. Então, assim, você viajar, você ter novas experiências, vai fazer que você seja mais inteligente. Uma viagem de 2 meses, mentalmente, me trouxe 50% a mais de inteligência do que eu tinha antes. E além disso, vai fazer com que você tenha uma confiança muito maior em você mesmo, que você pode tudo, que você consegue fazer várias coisas que talvez você pensa que você não tinha capacidade. Porque eu, quando estudava inglês por conta própria, eu estudava através de um aplicativo. Não era o Duolingo, era o Cake. Que é um aplicativo muito melhor que o Duolingo. E eu percebi que praticando o inglês, meu inglês era muito melhor do que era na minha cabeça. Que eu conseguia entender muito mais do que talvez eu pensasse antes. Que ao escutar, pela forma diferente que eu aprendi inglês dos meus amigos, eu tinha um entendimento muito maior do que eles. E não é eu ser mais do que alguém, mas eu não sabia da minha capacidade e eu estar confiante e orgulhoso do que eu descobri com essa minha capacidade. Então, assim, você viajar,
você ter networking, vai aumentar a sua autoestima, porque você vai descobrir que você é capaz, você tem habilidades que muitas das vezes você não enxerga. Como eu tive agora nesse último evento de networking com várias pessoas do digital e elas enxergaram coisas que eu não enxergava antes, de qualidade que tinha em mim, que tem em mim e eu não sabia. Então, assim, você fazer networking, você viajar, você se conectar com pessoas novas, vai fazer com que você descubra capacidades que você não tinha, vai fazer com que você aprenda coisas novas e, consequentemente, esteja mais inteligente e mais confiante. Então, é uma dica que eu tenho nesse vídeo para vocês, valiosíssima. E depois dessa viagem na Sérvia, eu voltei para o Brasil e no mesmo ano eu fui para a Argentina. Eu estava sem fazer nada no Brasil, não tinha nenhum compromisso fixo. Então eu disse, eu quero viajar, quero morar fora da casa dos meus pais, eu vou morar em outro país, né? E eu já tinha um amigo que morava na Argentina, perguntei a ele como é que estava a situação, ele disse que estava muito barato, estava muito bom para brasileiro, quem ganhava em real, e aí eu fui e viajei para a Argentina, e nessa viagem eu fiquei mais de um ano. E eu realmente só meti as caras e fui viajar porque eu sabia que eu tinha capacidade de viajar e aprender sozinho. Minha primeira viagem internacional foi com os meus amigos, e aí me trouxe confiança para eu viajar. Eu conheci novos lugares sozinho. Como o meu amigo que veio recentemente para o Paraguai, ele tinha medo, veio, morou comigo um tempo, 2 semanas, e já trouxe uma confiança para ele viajar. Então hoje ele já está praticamente aí no sexto, sétimo país, visitando sozinho, porque ele soube que teve a capacidade através do networking. Eu disse, cara, vem, vai ser uma boa experiência para você, você vai aprender muito mais. E ele veio e adquiriu confiança para ele viajar sozinho. Então, se você ainda não tem confiança de sair de casa, sair da casa dos seus pais, encontra um amigo que tem o mesmo objetivo que você, conversa com ele, incentiva. Você vai sair da casa dos seus pais, você vai entender que você tem muito mais capacidade do que talvez você imaginava que tinha. Isso vai trazer uma evolução absurda para a sua vida. E aí depois que eu morei ali na Argentina, eu fiquei indo para Argentina, Brasil, isso por alguns anos, né? Fui para o Paraguai, fui para o Uruguai, visitei alguns outros países, assim por pouco tempo. E agora estou no Paraguai, já praticamente 6 meses viajando. E muitas das vezes morando sozinho, que é algo muito benéfico para quem é jovem, que trabalha com digital, porque você consegue trabalhar tranquilamente, você consegue desenvolver ideias, você consegue gravar um vídeo desse, por exemplo, você consegue ter tempo para você mesmo. Então, assim, essas foram as minhas experiências de viagem até o momento, até o presente momento. Esses últimos meses eu despertei para viajar um pouco mais, então fiquem ligados aí no canal que vão ter aí pelo menos mais 5, 6 países esse ano ainda. E a dica que eu falo para vocês é: viagem, saiam da casa dos seus pais, conheçam novos países. Se você ainda não tem coragem, vá com um amigo que você vai adquirir coragem, vai ficar mais inteligente e vai ter mais experiências e confiança, principalmente. E a confiança é algo essencial na vida de um jovem empresário.